Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Tiago Meirinho, trazendo mais uma videoaula para a gente continuar o nosso conhecimento, para a gente continuar a desenvolver os nossos conteúdos, tá? E hoje a gente vai continuar falando de cartografia. Vamos continuar falando de mapas, essa coisa super interessante que com certeza quando a gente fala em geografia, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são os mapas, tá? Então, nesse sentido, nós temos uma coisa super interessante que é a escala, que é o que está sendo mostrado para vocês aqui nessa nossa imagem, tá? As escalas, elas são importantíssimas para o entendimento dos mapas. Por quê? Vou explicar para vocês hoje, vou explicar o que é uma escala e eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como que nós podemos utilizar, como que nós podemos manejar essas escalas, tá certo? Então, gente, vamos aí aprender a movimentar, né? Aprender a mexer com esse tipo de ferramenta. Por que uma escala é importante para um mapa? Lembrem-se que na definição, um mapa é uma representação da realidade. Então, nós não vamos representar a realidade em um tamanho igual àquele que a realidade tem. Quando a gente vai representar a realidade, a gente vai precisar diminuir o tamanho daquele espaço para ele caber no mapa. Eu não vou fazer, por exemplo, um mapa de uma sala do tamanho daquela sala, senão eu vou apenas reconstruir aquele local. E eu não vou querer fazer isso a não ser que essa seja a minha intenção. Mas na maioria das vezes nós queremos mapas para nos localizarmos, para nos movermos e para a gente poder entender melhor o espaço geográfico. Então, nesse sentido, nós precisamos reduzir as paisagens, reduzir o tamanho dos locais para eles caberem numa superfície de papel. E o que é que a escala vai indicar para vocês? A escala vai dizer quantas vezes houve uma redução no espaço real para esse espaço da escala do mapa, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos dois tipos de representação de escala em um mapa, que é a escala numérica e a escala gráfica, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter um elemento no mapa, todo mapa ele vai constar algum elemento mostrando qual é essa escala. E para quem gosta de super-herói, para quem gosta de jogos de videogame, para quem gosta de animes, de seriados, de desenhos animados, sabe que esse nome não é estranho. Sabe por quê, gente? Tem uma coisa chamada Action Figurines. Já ouviram falar? Muita gente pensa que é brinquedo, mas na verdade são obras de arte que vão representar personagens de programas de jogos que a gente curte. Então vocês já devem ter visto por aí nas lojas, por aí nos locais, aquelas estátuas, né, que tem um nível de detalhes muito grandes, tá? Quem não conhece, quem não sabe o que é um action figurines, pesquisa aí no Google, tá? Se escreve ACTION espaço FIGURINES, tá? São representações, são estátuas que vão representar os personagens de jogos, de desenhos, de quadrinhos, de animes. Então, temos action figurines aí de Batman, de Superman, dos Vingadores, do Homem de Ferro, do que você imaginar, nós temos essas obras de arte. E essas action figurines, elas vêm com justamente uma coisa chamada escala. Por quê? Porque ela é tão fiel ao personagem que ela obedece aos padrões. Então, por exemplo, tem lá uma action figurine que tem uma escala 1:10. O que é que isso significa? Que aquela action figurine foi reduzida 10 vezes do tamanho original do personagem. Então, quando a gente tem aquela estátua, se o personagem mede 2 metros, aquela estátua vai ter 20 centímetros. Se
ele tem uma roupa, uma capa que mede 1 metro, aquela capa vai medir 10 centímetros, e assim a gente vai fazendo. Então, se ele tem um braço que mede 50 centímetros, o braço lá da Action Figure vai medir 5 centímetros. Ou seja, tudo é reduzido 10 vezes de tamanho para caber naquela superfície. Isso é uma escala numérica, gente. A gente lê isso aqui como 1 para, o 2 pontos significa para, 250 mil. O que é que isso significa? Significa que para cada uma medida no mapa com essa escala, nós temos 250 mil medidas para o mapa real. Ou seja, se a gente medir em um mapa com a régua 1 centímetro, nós vamos ter 250 mil centímetros na vida real, no ambiente real. Mas, professor, a gente não mede o tamanho das superfícies em centímetros. Isso é verdade. É por isso que no livro de vocês ele traz uma escala muito interessante que vocês podem observar aqui nessa imagem, e para ver melhor, vocês vão agora até a página 61 do livro de vocês, que ela é um quadro que vai mostrar, né, como você vai modificar o tamanho de centímetros, de milímetros, para metros, para quilômetros. Então, de centímetros para quilômetros, como vocês podem observar aí, para metros, nós andamos 2 casas, ou seja, 1 metro tem 100 centímetros. Cada vez que a gente se desloca para a esquerda, nessa tabela aí que vocês estão vendo, cada vez que a gente se desloca do milímetro para o quilômetro, a gente vai adicionando um zero. Cada vez que a gente se desloca do quilômetro, desculpa, a gente vai cortando um zero, tá? Então, cada vez que a gente vai se deslocando do quilômetro para o milímetro, a gente vai adicionando um zero. Então, nesse caso dessa escala, se 1 centímetro significa 250 mil centímetros, é só a gente ir passando a vírgula 5 vezes. Então, a gente pega aqui e bota 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem a medida em quilômetros. Então, nesse mapa, 1 centímetro significa 2,5 quilômetros da medida real. Que é a mesma coisa que eu falar para vocês que esse mapa foi reduzido 250 mil vezes para caber na superfície de papel. Então, aí no livro de vocês, você tem essa escala bem direitinha que vai permitir mostrar como você modifica, como você movimenta, mexe com esses números, tá certo? Nessa questão também, tem uma coisa que é muito importante a gente salientar, tá? Rapidinho, aqui embaixo nós temos a escala gráfica. Isso aqui também pode ser encontrado nos mapas, tá? Essa escala gráfica, ela vai mostrar para vocês, por exemplo, se você pegar uma régua e você medir, você vai comparar a sua medida com essa régua aqui diretamente. Então você vai ter a medida aqui já direto, sem fazer conta nenhuma. Então mapas que apresentam isso, é só você pegar, medir no mapa, e ele vai ter várias medidas para te indicar quantos quilômetros tem naquela superfície. Então vão ter mapas que vão ter escalas muito grandes, que tem um denominador pequeno. O denominador é esse número que está depois dos 2 pontos. E mapas que tem uma escala pequena, como esse daqui, que tem denominadores muito grandes. Qual é a diferença? Mapas com escalas grandes, que possuem denominadores pequenos, eles vão ter menos redução da área. Então, um mapa, por exemplo, com a escala 1 para 5.000, significa que ele reduziu apenas 5.000 vezes a medida da área. Então, 1 centímetro é igual a 5.000 centímetros reais. 5.000 é um 5 com mais 3 zeros. Se a gente retirar 2 zeros, a gente sabe que cada centímetro do mapa significaria 50 metros na vida real. Então, esses mapas com escala grande, eles vão representar uma superfície pequena, porém com muitos detalhes. Já um mapa com escala 1 para 250 mil, como aquele lá, ele vai ter
uma redução muito maior, porém ele vai conseguir representar uma área muito grande. Então, quando ele representa uma área muito grande, ele vai conseguir, né, mostrar mais, só que ele vai mostrar menos detalhes. Professor, e qual é o melhor? Depende. Depende do seu uso. Se você for fazer um mapa para olhar todo o Brasil, você não vai poder usar um mapa com a escala 1:5000. Não vai caber, você ia precisar de um mapa gigantesco para colocar o tamanho do Brasil apenas 5.000 vezes menor naquela superfície. Mas, se você quer ensinar alguém o caminho da escola Zuleide Constantino até a sua casa, você não vai usar um mapa como esse de 1:250.000. Por quê? Porque você não vai conseguir ter os detalhes suficientes para fazer um mapa de uma rua, por exemplo. Você precisa de uma escala menor, tá? Então, qual é a atividade de casa de vocês? Brincar com escalas. Vocês vão lá no Google Maps e olhem que quando vocês abrem um mapa, ele sempre vai aparecer a escala no canto inferior, tá? E vocês vão fazer 3 observações e vão registrar. Eu quero que vocês façam uma rota, e se vocês não souberem mexer no Google Maps, que eu acredito que vocês saibam, peçam ajuda aos pais de vocês, tá? Vocês vão abrir o Maps, vão clicar em rotas e vão colocar uma rota da casa de vocês até a escola e vão anotar qual é a escala que o Google Maps, qual é a escala de redução que o Google Maps utilizou para fazer aquele mapa. Depois vocês vão encontrar, vão selecionar no mapa, vão procurar o município de Jaboatão dos Guararapes e vão anotar qual é a escala que o Google Maps utilizou para representar o município de Jaboatão dos Guararapes. Terceira coisa que vocês vão fazer é um mapa que represente Pernambuco. Anotem a escala. Depois o mapa do Nordeste, anotem a escala e pesquisem o Brasil e anotem a escala. E vocês vão perceber que quanto mais superfície vocês vão representar, menor vai ser a escala, menor vai ser a quantidade de detalhes. E quanto menor a superfície, maior os detalhes e maior maior é essa escala, tá certo? Então, por hoje é só, tá? Boa atividade, se divirtam no Google Maps, é muito interessante mexer no Google Maps, tá? E um beijão enorme para vocês, nos veremos em breve em mais uma aula Tira Dúvida com vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo.